E aí pessoal, vamos para mais um vídeo e dessa vez vou atender o pedido do nosso inscrito aí com perfil de carinha do Pernalonga, que é para falar sobre os peixes, os animais que eu tenho aqui no lago. Vamos lá pro vídeo. Bom, o pedido dele foi para eu falar sobre todos os peixes que eu tenho aqui no meu lago. Mas eu vou aproveitar esse pedido e falar também sobre as plantas e outros seres vivos que eu já visualizei ou que vieram aqui de forma, digamos assim, intrusa para o meu lago. E agora faz parte do meu mini ecossistema. Então eu vou falar sobre cada um de forma bem breve, bem rápida, falando aí um pouco sobre as características principais de cada um desses animais. Então, vamos lá para a nossa listinha. O primeiro deles é o pangaços. Eu tenho um no meu lago, ele já é quase adulto, já tem seus quase 40 centímetros. De nome científico, eu vou tentar aqui me arriscar a falar. Eu tô até com a filhinha aqui do lado, porque eu não tenho muita ideia de como é que se pronuncia esses nomes latinos. Significa Pangacianodon Hipophthalmus. Eu acho que isso é assim que se pronuncia, então me perdoe aí o meu linguajar latino aí. Ele é da família Pangacite, originário da Ásia, pode atingir aí até 1,30 m, então ele fica grande, né? Então, se você quiser ter ele, tem que ter aí um aquário assim de um porte bem grandão, mas o comum de se encontrar na natureza é entre 60 e 90 centímetros. É um peixe que tem uma expectativa de vida aí longa, pode passar dos 20 anos. O pH da água vai de 6,6 até 7,5 e a temperatura ideal da água para esse peixe fica entre 22 a 28 graus Celsius. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre como foi que eu adquiri, né, a situação pela qual eu consegui adquirir um pangaço. Então vale a pena dar uma conferida. Link aí nos cards que vão aparecer. Outro indivíduo que eu possuo aqui no meu lago é a tilápia, né? Mais especificamente a espécie que é do Nilo, né? A Aureolocomis niloticus. Possuo dois indivíduos, eu crio eles desde alevino, então são peixes que estão mais ou menos acostumados comigo já. Então eles são originários da África, eles são da família dos ciclídeos, podem atingir aí os seus 60 centímetros, mas a média comum gira em torno dos 40 centímetros. Tem uma expectativa de vida de 10 anos, ou seja, vive menos do que o pangaço, não é? Precisa aí de um aquário mínimo de 375 litros. A temperatura ideal da água para eles é de entre 14 e 33 graus Celsius. Então ela pode aí se habituar a uma faixa bem grande de temperatura, né? Até águas mais quentes. O pH vai de 6,0 até 8,6, então aí uma água bem alcalina. E é um dos peixes que eu tenho um vídeo especificamente para ele, falando sobre ele. Então fica aí linkado aí para vocês verificarem. Outro peixe também que eu já tenho aí vídeo falando especificamente sobre ele é o jacundá. Mais especificamente a espécie Crenessica menezes, que é o que tem aqui na minha região. Também da família dos ciclídeos e é originário aqui da América do Sul, né? Então um peixe aqui territorial nosso. Ele pode atingir até seus 25 centímetros, então tem que ter um aquário aí já grandinho, né, com seus 200 litros para comportar essa espécie. Ele é um predador agressivo e ele é territorial com outras espécies, então você, se quiser ter mais de um, tem que dar um espaço para eles. Eles conseguem viver aí uma expectativa de vida com mais de 8 anos e aguentam uma temperatura de entre 22 graus Celsius a 28. E o pH vai de 6,0 até 7,0. Eu possuo 4 desses no meu laguinho. Outro peixe que eu possuo aqui é o lambari do rabo amarelo, o Astyanax bimaculatus. Esse aí eu já sei pronunciar melhor. Também originário aqui do Brasil, mas é um peixe que se distribui aí por várias regiões, já foi introduzido em outros lugares. Digamos assim que é uma verdadeira praga, pois ele se prolifera muito rápido, ele consegue se adaptar muito bem a diversos ambientes.
Então você consegue achar eles em rios, lagos, córregos, riachos. Da família dos caracídeos, abrange todo a nossa América do Sul. Podem atingir aí seus 17 centímetros, mas o comum de se encontrar é nos 12. Possuem expectativa de vida aí que ultrapassa os 10 anos. São peixes pacíficos e eles têm um comportamento gregário. Então você tem que ter aí no mínimo aí uma meia dúzia de indivíduos para mostrar o comportamento natural desses peixes. E aí, por conta dessa quantidade, né, e eles são rápidos, eles costumam nadar muito, então você tem que ter um aquário de no mínimo uns 200 litros. Eu possuo aqui no meu laguinho 10 desses indivíduos. A temperatura que eles suportam fica entre 20 a 28 graus Celsius e o pH vai de 5,5 a 7,6. Eu possuo também outras espécies de lambaris, bem menores, pequenininhas, que não passam dos 4 centímetros, mas eles são muito difíceis de identificar a especiação. Mas fica aí a nota. Eu tenho mais duas espécies que fazem pequenos cardumezinhos de peixes pequenos dentro do lago. E eu não sei direito identificar, porque quando eu olho lá no Fish Base, que é um site que eu procuro, que mostra lá uma base de dados entre várias espécies, tem muitas espécies pequenininhas muito parecidas com as que eu tenho aqui. E aí eu não sei bem direito, já porque eu não sou especialista da área, identificar qual uma é qual. Então eu não sei especificar bem qual é essas duas espécies a mais que eu tenho. Mas são espécies que ficam pequenininhas, né? Não passam dos seus 4, 5 centímetros. Então fica aí também essa nota. E por não saber identificar que espécies são, eu também não sei como trazer aqui dados sobre elas. Mas fica aí a nota para vocês ficarem sabendo que tem essas espécies também no meu lago. Outra espécie que eu também crio são os poecilídeos. Eu tenho duas espécies. Eu tenho o reticulata e o vivípara, que é uma espécie nativa aqui da minha região, ou seja, é o gupe selvagem, mas que também apresenta colorações, que eu achei bem interessante. Eu não sabia que gupe selvagem também ficavam coloridos, né? Quer dizer, não próximo aqui da minha região. E eu encontrei vários locais aqui que tem esses peixinhos coloridos. Então eu tenho duas espécies e quando eu introduzi os jacundás eu tive um problema de redução muito grande nessas espécies, então eu tive que separá-los. Então estou criando por enquanto na bacia. Então tem aí os links para vocês verem os vídeos que especificam esse problema que eu tive, né, que é falando sobre esses gupes. Então eu crio essas espécies, são da família dos poecilídeos, são peixes que obviamente existem aqui na nossa América do Sul, então faz parte do nosso território brasileiro. São peixes pacíficos, gregários, então você tem que ter aí no mínimo meia dúzia de indivíduos. Consegue atingir aí seus 5, 6 centímetros, mas o comum é 3. As fêmeas são bem maiores, tem uma expectativa de vida de 3 anos. O pH deles vai de 7,0 até 8,5, então é um pH que vai do básico até o alcalino. A temperatura da água deles vai entre 17 a 28 graus. Então, como são peixes bem pequenininhos, um aquário mínimo de 36 litros já é o suficiente. Eles são onívoros, comem de tudo e a sua reprodução é bem diferenciada. Eles são peixes bem floríferos, né? Então eles são ovovivíparos, eles fecundam os seus ovos no interior do ventre da fêmea, e aí eles já nascem já prontos, já nadando. Então são peixes que não expõem os seus ovos externamente para se desenvolverem fora do corpo da mãe. Então, por conta disso, o número desses peixes é muito alto, porque eles se reproduzem o ano inteiro. Então, se você for criar um desses, tenham bastante cuidado. E ainda tem a questão de você ter machos que são sempre perseguidores das fêmeas. Então você tem que ter uma quantidade de fêmeas muito maior do que a dos machos, para não estressar o indivíduo e ele acabar morrendo por algum problema que venha desenvolver por conta desse estresse. Um outro peixe que eu possuo é o Cymbrachius marmoratus, né, o famoso mussu, peixe-cobra. Primeira vez que eu tive contato com esse peixe, eu me assustei, pois eu achava que era realmente uma cobra. Na minha primeira pescaria que eu tenho lembrança. Então tem um desse indivíduo. Ele é bacana porque eu peguei ele desde novinho, então ele cresce e ele interage comigo. Tem um vídeo aí com eu interagindo com o mussu, tem dois na verdade.
né? De eu fazendo essa interação com ele vindo pegar comida na minha mão, né? Então fica aí linkado para vocês verem. É um peixe que ele tem grandes dimensões, mas óbvio ele é esguio, né? Ele tem um formato de cobra, lembra muito a cobra. Então pode atingir mais de 1 metro de comprimento, mas comumente na natureza você vê eles com 60 centímetros. A expectativa de vida desse peixe ultrapassa os 15 anos e o pH da água, ele gosta de pH entre 6,0 até 8,0. E a temperatura varia entre 22 a 34 graus Celsius. Nem é preciso dizer que por ser um peixe de um porte assim grande, né, é considerado um peixe jumbo. Então você tem que ter aí um aquário de dimensões aí bem volumosas, né, acima aí dos seus 200, 250, 300 litros. Outro peixe que eu também possuo é o Scyphophorus maculatus, né, ou o famoso plati, um dos peixes mais comuns criados em aquário. Eu peguei 6 deles para criar no começo, para fazer assim um contraste com os guppies. Lá no começo, quando eu comecei a criar peixes, então tinha os guppies e tinha os platis. Eles se reproduziram bastante, então eu já tenho já os netos daquela minha primeira criação. Eu também tive o mesmo problema deles com o jacundá. Os jovens eu tive que separar, colocar lá junto dos platis, pois os jacundás estavam devorando todos eles. Mas os adultos não são incomodados pelos jacundás, pois eles são grandes demais para serem devorados. Então os jacundás meio que deixam eles quietos. Então tem uma quantidade aí boa também, não sei dizer quantos são, mas são muitos. E eles atingem aí seus 6 centímetros. Também tem uma expectativa de vida de 3 anos, são peixes pacíficos e gregários. Então no mínimo aí de uma meia dúzia de platis já é bom para deixar eles com aquele seu comportamento característico. O pH da água vai de 7,0 a 8,0 e a sua temperatura vai de 18 graus a 28 graus Celsius. O outro peixe que eu também possuo é a famosa traíra, a traíra comum, a Rhopdas marabalicus. Eu tenho dois indivíduos desses, são juvenis, são pequenininhos, têm menos de 10 centímetros, então eu crio separados para não serem devorados. Mas eles podem atingir os seus 60 centímetros. São peixes que eu gosto muito. São peixes jumbos, precisam de um aquário grande, né? No mínimo 200 litros. Então a expectativa desse peixe, a expectativa de vida dele é acima dos 10 anos. A temperatura da água tem que ficar entre seus 22 a 28 graus Celsius. E o pH da água fica entre 5,0 a 8,0. São peixes agressivos, então você tem que ter espaço para eles, mas são peixes que não incomodam outros peixes de tamanho similar, né? Então dá para criar eles em um aquário comunitário jumbo, né? Desde que peixes tenham o mesmo porte que ele. Peixes menores, obviamente, vão ser devorados. Outra espécie que eu crio aqui é o CD, ou mais conhecido por aqui como galo. É um peixe que assim irrita bastante os pescadores, pois eles têm uma boquinha bem pequenininha, como muita isca. Para pegar ele tem que ter um anzol bem pequenininho. Eu não sei bem especificamente qual é a espécie que tem aqui, pois existem muitas espécies parecidas. Então eu não quis arriscar dizer aqui uma espécie e não seja ela. Mas pelo que eu tenho olhado, essas espécies parecidas possuem parâmetros, né? Pelo que eu pesquisei, possuem parâmetros bem próximos ali, bem parecidos. Não é um peixe originário aqui da minha região, embora ele seja da América do Sul, mas você encontra ele mais comumente mesmo lá pelas bacias do Paraná e do Rio Paraguai também. Ele possui um tamanho aí médio de 18 centímetros, uma expectativa de vida de 10 anos. São peixes pacíficos, são muito rápidos pelo que eu noto. São gregários, você tem que ter aí no mínimo um cardume aí de meia dúzia. Eu tenho 6 aqui, exatamente a quantidade mínima, mas eu posso colocar mais quando eu ampliar esse meu lago no futuro. Pelo porte que ele tem e pela quantidade que você tem que ter, o tamanho mínimo de um aquário para poder comportar essa espécie é de 300 litros. A temperatura da água tem que variar entre 20 a 28 graus e o pH fica entre 5,0 a 7,4. São peixes onívoros, eles comem de tudo. Então aqui eu dou ração, dou minhoca, dou
plantas, eles comem e eles vão comer seus vegetais, então muito cuidado se você quer colocar plantas no seu aquário ou no seu lago, eles vão devorá-las, né? Então tenham muito cuidado, dependendo da espécie também da planta, então eles podem acabar com toda a sua plantação subaquática. Outro peixe que eu tenho aqui também, eu só tenho um, pretendo ter mais, porque eles são gregários também, eles têm que ter aí um cardume mínimo de 6, é o também famoso e conhecido piau 3 pintas. Ele é originário aqui da América do Sul, pode atingir 25 centímetros, alguns podem até chegar aos 40, então são peixes que têm um porte aí considerado, né? Então um peixe jumbo já, tem uma expectativa de vida de mais de 7 anos, então o aquário mínimo para se ter é de 400 litros, a temperatura da água tem que variar entre 20 a 28 graus, e o pH tem que variar entre 5.0 a 8.0. Então é isso, pessoal, o vídeo ficou bem longo, mas como eu já disse, isso aí vai ficar para compensar a semana que eu não postei nada. Então eu fiz aí um grande apanhado das espécies de seres vivos que habitam o meu lago e fazem parte desse ecossistema. Espero que tenham gostado. Deem aquela forcinha, curtam, compartilhem, comentem. Alguma dúvida, estamos aí para responder ou para trocar informações, pois não sou nenhum especialista e vou aprendendo tanto aí nos comentários quanto nas pesquisas que eu faço, tanto como também assistindo vídeos de outros canais que são entusiastas desse hobby, né, da criação de indivíduos aquáticos, não só de peixes, mas de outros tipos de animais e plantas também. Então, até a próxima e fica aí no finalzinho com outros cards e sugestões de vídeos aí do canal para você ir assistir se você se interessar e se você quiser. Até mais.